Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Como que vocês estão? Vocês estão todo mundo bem? Espero que todos vocês estejam bem. É um privilégio para mim estar aqui. Ver que o Senhor tem falado com a gente e o Senhor nos dá a oportunidade de falar da palavra dele. E o privilégio é meu, Vinícius, de estar aqui com vocês, de poder partilhar a palavra com vocês. O reino de Deus é muito isso, de pessoas que amam ao Senhor Jesus e partilham da palavra e vão falando com outras pessoas da boa notícia que receberam, que esse é o nosso objetivo. É muito gostosinho a gente ficar no nosso grupo falando de Deus, mas o Senhor nos chama para falar para outras pessoas. Porque quando a gente recebe uma notícia boa, é bom a gente compartilhar, né? E o Senhor nos chama para isso. E o reino de Deus chegou até nós por causa de gente simples. Porque às vezes a gente lê sobre Paulo, os apóstolos, os discípulos, eles foram muito importantes. Mas o evangelho não chegaria até nós se um monte de gente que a gente não sabe o nome não tivesse partilhado. Sapateiros, vendedores de tempero, pescadores, Simão Curtidor que mexia com couro. São essas pessoas que vão espalhando o reino de Deus. Inclusive agora, por todo mundo tem gente falando a palavra do Senhor. Gente que o Senhor chamou, como chamou a gente, porque o Senhor nos encontra, né? Ele nos encontra e vai transformando a nossa vida. Se você trouxe Bíblia, se você quiser abrir, a gente ainda fala isso às vezes, né? Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Se você quiser ligar a sua Bíblia também no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu estou lá com meu pai, na igreja de Lagoa Formosa, trago o abraço de lá, da igreja, de todos. Convido vocês a irem lá, a gente pode fazer um culto conjunto lá, né? Eles tocaram lá pra gente, foi muito bom, culto abençoador. E é um privilégio estar aqui, meu pai já tinha falado que foi um culto muito gostoso e quando eu cheguei dá para perceber mesmo. E então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho que Marcos escreveu, né? Tem gente que é um pouco mais... Sei que vocês não são assim, mas o evangelho que Marcos escreveu sobre Jesus. A vontade de ler o capítulo todo, eu gosto muito do evangelho de Marcos, mas nós vamos ler do versículo 46 até o versículo 52. Capítulo um pouquinho maior para Marcos. Marcos é um evangelho muito rápido. Eu recomendo muito as pessoas lerem Marcos porque eu gosto que é muito dinâmico. As histórias não param de acontecer. Marcos, assim, parece que ele está até sem fôlego para contar. Ele vai contando e aí ele fala, e de repente, entrando Jesus, saindo Jesus, entrando novamente, e o Senhor vai falando várias coisas. E eu quero ler o texto com vocês, para a gente meditar nessa noite. Fiquem à vontade, eu não sei como é que é a dinâmica, se vocês fazem perguntas, mas fiquem à vontade do jeito que quiserem, tá? Para a gente ir conversando. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. O Senhor está sempre andando, em Marcos ainda muito mais. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, preste atenção nisso, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a exclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Que respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor é invencível, o Senhor é inigualável, o Senhor é acima de todas as coisas. Quão poderoso é esse nome, o nome de Jesus.
é o nome que é o feitor da história. Tudo, ó Pai, que existe é sustentado pela Tua palavra e pelo Teu poder. As coisas existem e se mantêm porque o Senhor continua falando e mantendo a existência a nossa vida e as realidades. E o nome de Jesus é poderoso para salvar. Quando nós, ó Pai, clamamos, nós clamamos no nome do Senhor Jesus. O cego Bartimeu gritava o nome de Jesus. E nós, ó Pai, queremos desesperadamente que o Senhor fale conosco. Tem misericórdia de mim, Pai, perdoa o meu pecado. Eu não sou merecedor, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade. Mas no nome do Senhor Jesus e no sacrifício dele eu peço perdão pelo meu pecado e pelos nossos pecados. E nós pedimos também, ó Pai, uma visitação especial do Espírito Santo do Senhor em nós, nesse lugar, na nossa realidade. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Pai, transforme a nossa vida e a nossa história. E que possamos, ó Pai, através dessa mensagem, abençoar tantas outras vidas que precisam desesperadamente desse recado. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vocês são muito educadinhos, né? Vamos lá. O climinha, né? Tá gostosinho assim. Vou tentar não falar de um jeito que vocês durmam. Eu falo mais baixo assim. Mas pode dormir também, fica à vontade. Eu gosto muito desse texto. Sem problemas. Uma coisa que me constrange muito, eu não sei se constrange vocês, é grito. Grito constrange a gente, não constrange? A gente sempre assusta quando tem um grito, né? E eu acho que todo mundo já presenciou grito de dor e de choro e de desespero. Já presenciaram? É algo que constrange a gente, não é? Eu, meditando nesse texto, eu lembrei do velório de uma tia minha, casado com o meu tio, os dois jovens. Eles tinham completado, acho que 1 ano de casado, uma coisa assim. E ela saiu em férias, ela dava aula na escola, saiu em férias para visitar a mãe. Aquela coisa ainda de não separou muito da casa da mãe, então vai ficar um pouco mais. E ela viajou para ver a mãe. Quando ela estava voltando de férias, né, desse período, o meu tio saiu mais cedo do serviço para vê-la. E ela chegou em casa, mas quando ele chegou, ela já tinha falecido, ele encontrou ela morta. Infelizmente, ela teve um infarto e morreu, nova. E eu lembro que foi uma situação muito constrangedora para nós, né? A morte sempre é constrangedora, nós não fomos feitos para morrer, então a morte nos humilha sempre. E eu lembro da mãe dela no velório, e ela gritava constantemente. E ela gritou do início do velório na igreja até o final de dor. E a gente tem uma tolerância para esse grito até pouco tempo. Depois a gente começa a ficar constrangido, né? A gente começa a ficar agoniado. As pessoas te retiram a pessoa, dá uma água, um calmante para que a pessoa saia. Mas é o grito de dor, é o grito de uma mãe que está enterrando sua filha e esse não é o processo, né? A morte não é um processo natural, apesar da gente entender que acontece. É a realidade do pecado, mas uma mãe enterrar uma filha é muito triste. E eu olho para esse texto e esse texto tem essa realidade, porque o cego, Bartimeu, ele grita para o Senhor Jesus. E o texto entra e fala, né, no versículo 46, que o Senhor Jesus está indo para Jericó, ele entra e sai de Jericó. Em Marcos é meio complexo essa questão. Ele entra, foram para Jericó. Quando ele saía, ou seja, Marcos não quer falar da estadia de Jesus em Jericó. Ele fala que Jesus entrou e já saiu. Isso é lógico que não foi, o Senhor entrou e saiu. Teve um período, mas o narrador ele quer contar algo. E ele fala que estão junto com os discípulos e Bartimeu, um cego mendigo. Bartimeu ele é mendigo. E não só por ser mendigo já era terrível. Ele era uma pessoa que não tinha condições de vida. Numa sociedade igual a Israel, ele não poderia se relacionar com ninguém, as pessoas não encostavam. Os judeus tinham uma cultura de pureza, de asepsia muito forte. E um julgamento também, daquele que os discípulos falam em João, né, de que se ele estava nessa condição foi porque ele fez algo. Muitas vezes um pensamento nosso, né? Pessoa que mora em situação de rua, fez algo por isso. Então as pessoas não encostavam. Mas ele não só é mendigo, ele é o quê? Ele é cego mendigo. Então ele não pode trabalhar,
ele não pode se relacionar com as pessoas, ele vive das esmolas. Ele está à beira do caminho e ele deixa a sua capa lá para que as esmolas caiam, para que as pessoas façam doações para ele. E ele provavelmente ouvia muita coisa, muita humilhação, né? A gente sabe que pessoas em situação de rua, pessoas em situação de pobreza ouvem muitas coisas. Vocês devem estar lembrados que talvez tenha pouco tempo que um surto de pessoas matando pessoas em situação de rua. Lembra que toda hora no noticiário era alguém, jovens, pessoas bêbadas que matavam as pessoas puramente por isso. Esse homem aqui, ele sofre. E o texto é tão curioso que o texto fala assim: e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo. A característica dele vem antes de quem ele é, filho de Timeu, porque Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Como Marcos não escreve para judeus, ele explica algumas coisas que para o judeu é comum. Então, Bar é filho, Timeu é o nome do pai. Então, Marcos está falando assim, o filho de Timeu é o filho de Timeu. Para um judeu é redundante, mas para nós não é. Então, as pessoas conhecem ele é um cego conhecido para ter o nome, né, para ser nomeado. Geralmente as pessoas que são curadas não têm o nome. E essa é a realidade dele. E nós olhamos para a nossa vida, a gente olha para a nossa realidade e muitas vezes nós temos o nosso grito, as coisas que nos constrangem, as nossas dores, as nossas cegueiras, as nossas angústias. E eu acho curioso isso, que a gente tem as formas de nomear as pessoas, né? Ali o tatuado, e eu não estou comparando, tá? Mas as pessoas fazem uma coisa que eu acho abominável, eles falam assim, o tatuado, o drogado. Já viu gente falando isso? Esses dias para trás estava dando um estudo e a pessoa falou isso, colocou no mesmo pé. Eu olhei para a pessoa descrente, mas eu prego, eu não posso fazer isso, né? Mas eu já... As pessoas falam assim, lá vai a divorciada, o divorciado, lá vai o bêbado, lá vai não sei o quê. Quantas coisas as pessoas colocaram em nós e disseram para nós que nós éramos ou que nós somos. E às vezes a gente escuta isso dentro de criança, a gente escuta dentro de casa. O burro, a burra, o incapaz, o pecador, a pecadora. Dentro do ambiente da igreja mesmo, tem gente que, assim, chega no culto e as pessoas falam assim... fulano chegou. E aí o que acha que é para abençoar, né, constrange, fala assim, mas você sumiu, aí você não vem mais, você só... Como que é? Não gosta de igreja mais, né? Fui receber um jovem esses dias para trás e a irmã antes de mim falou assim, você, até que enfim, eu estava com saudade de você, quantos anos você não vê na igreja? Eu pensei assim, gente, mas vamos falar uma palavra de carinho, né? Às vezes achando que está fazendo bem, nós vamos colocando as pechas nas pessoas, o cachaceiro, não sei o quê, o leproso, o mentiroso. E aí nós vamos olhando, nós temos os nossos gritos, às vezes abafados, porque o texto diz, no versículo 48, se você quiser olhar aí, e muitos o repreendiam para quê? Para que calassem. As pessoas estão andando com Jesus e Jesus é conhecido por curar e as pessoas gostam de Jesus porque ele cura. Aqui tem um monte de crente. Aqui quem está repreendendo é crente. Está andando com Jesus e aí ele fala assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que as pessoas fazem com ele? Manda ele calar. E ele falou assim, eu só tenho uma chance. Eu não... Pode me mandar calar o tanto que for, eu não tenho. E ele continua gritando, e as pessoas continuam suprimindo o grito. Por quê? Porque nós suprimimos o grito das pessoas, a angústia das pessoas. Lidar com pessoas que sofrem, a gente faz. Mas já viu que a gente tem dificuldade para ouvir um lamento mais de uma vez? A dor, ela passa depois de um desabafo, só ela passa? Algumas sim, outras não, né? Não é? Mas já viu que a gente se cansa e fala assim, aquele ali eu nem pergunto como que ele tá, porque ele responde. Né? Aí as pessoas falam, tudo bem, né? Você está tudo bem, né? E já, nós não perguntamos como que você está. Eu tinha um professor no seminário de psicologia, ele era muito humano e ele fazia uma coisa muito constrangedora com a gente, que ele falava assim, tudo bem com você? Ele olhava dentro do seu olho e ficava em silêncio. Porque ele queria saber como a gente estava. E às vezes a gente está preparado, montado para uma pergunta rápida, mas ele desmontava a gente.
E aí a gente se entregava. E eu achei isso muito humano, mas nós não queremos saber como que as pessoas estão. E aliás, nós queremos que as pessoas fiquem caladas. E Marcos, eu gosto muito do livro de Marcos, mas Marcos é muito duro com a gente, porque o Marcos, o livro, ele é muito duro com os crentes. Sabe por quê? Porque Marcos encerra falando de um cego, não é? Mas é curioso, porque Marcos está falando de um problema de visão, mas se você voltar no capítulo 10, você vai ver algumas coisas que estão sendo ditas aí. Eles vêm falar sobre a questão do divórcio lá no início, a dureza dos homens, né? O Senhor repreende isso. Depois ele fala, o Senhor fala com as crianças, as pessoas querem impedir que as crianças cheguem a Jesus. Olha que curioso. Não pode chegar criança, não pode chegar gente enferma, não pode chegar ninguém, Jesus. Só a nata, só os crentes. Jesus é uma propriedade nossa. Já reparou isso? Jesus é uma propriedade nossa. Tem gente que não merece Jesus, não pode chegar. A gente fala que gosta de que Jesus chegue, mas não quer. Depois tem o jovem rico, vai falar sobre a riqueza e tal. Tem esses capítulos aí, essa divisão. Nem sempre essa divisão é boa, mas aqui vai ajudar a gente. O Senhor fala sobre as riquezas. E aí, a partir do versículo 32, o Senhor fala assim, eu estou indo para Jerusalém para morrer. E eu vou para lá, eu vou ser cuspido, eu vou ser humilhado, eles vão bater em mim, eles vão zombar de mim, e eu vou ser morto. E aí os discípulos estão com medo, mas é curioso, porque depois de um anúncio desse, sabe o que acontece a partir do versículo 35? Tiago e João estão querendo um lugar no reino. E eles estão cavando uma vaga de emprego. Eles falam assim para Jesus, Jesus, nós temos um pedido para fazer para vocês. Jesus fala, qual é? Como se não soubesse, né? Nós queremos assentar à direita e à esquerda do Senhor. E o Senhor fala assim, vocês não estão entendendo o que vocês estão pedindo. Vocês podem carregar esse cálice, beber esse cálice? Podemos. Nós podemos sim. E aí os outros discípulos veem isso que Tiago e João estão fazendo e eles ficam revoltados. Mas não com o pedido de Tiago e João falar algo mal para Deus, mas de querer chegar na frente. Os outros 10 falam, mas se nós estamos aqui, nós queremos também. E aí, o que Marcos está querendo fazer, queridos, na minha visão? Os discípulos estão diante de Jesus e não enxergam Jesus. Eles vivem com Jesus, eles não enxergam Jesus. O Senhor Jesus fala que vai morrer, que vai ser cuspido, que vai ser humilhado, que vão rasgar as vestes dele, vão espancar ele por causa da vida deles, dos discípulos, para que eles tenham vida. Eles estão pedindo emprego e glória, estão querendo dinheiro, estão querendo fama, estão querendo sucesso. E eles veem Jesus, eles moram com Jesus, eles dormem com Jesus. Quem é cego aqui no texto? É Bartimeu? Ou são os discípulos? Ou são essas pessoas que mandam o Senhor Jesus calar? Não o Senhor Jesus calar. Cego Bartimeu calar. Quem é cego? Os fariseus? Os escribas? Ou o cego Bartimeu? Porque o texto diz, no versículo 47, que ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi. Essa frase, essa honraria vai ser dita por Bartimeu e só mais uma citação em Marcos. Os discípulos não chamam Jesus de filho de Davi, as pessoas não chamam Jesus de filho de Davi. Bartimeu está dizendo assim, o Senhor é rei. Por quê? Porque Jesus está indo para Jerusalém. No capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém. O cego Bartimeu fala assim, nós estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o prometido, a descendência de Davi. Então ele fala, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele é o homem que mais honra Jesus. Enquanto os outros estão querendo honra para si, olhando Jesus, aquele que não enxerga Jesus com os olhos físicos, fala assim, nós estamos diante de um homem mais honrado. E ele fala assim, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto é muito bonito, porque o texto não para aqui, porque o Senhor, isso eu acho muito bonito, versículo 49 fala assim, parou Jesus. Isso é muito bonito para mim, porque o Senhor para por causa do cego Bartimeu. A multidão não para pelas pessoas, nós olhamos as pessoas em situação de rua, nós ficamos tristes e seguimos com o nosso carro. Nós vemos uma pessoa sofrendo e falamos assim, eu estou tão atarefado, precisava ajudar, hoje eu não posso. Agora o Senhor Jesus, que é o Filho de Davi, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus encarnado, ele para tudo e fala assim, chamai-o. Capítulo 5, o Senhor para tudo que está fazendo e fala assim, alguém me tocou.
quando a mulher do fluxo de sangue encosta nele. E os discípulos falam assim, Senhor, nós estamos na multidão, alguém te tocou? Porque os discípulos eles são muito bons. A gente é muito bom para contar para Deus as coisas como se Deus não soubesse. O Senhor fala assim, saiu de mim poder. O Senhor para tudo. E o Senhor manda parar toda a caravana e fala assim, chamai-o. E como a multidão, e nós somos a multidão, é engraçado. Aí diz assim, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego dizendo o que para ele? Tem bom ânimo. A multidão tinha falado assim, cala a boca, não fala nada. Jesus mandou parar e falou, deu sorte, fica feliz, Jesus está te chamando. As pessoas são assim, a multidão é assim, nós somos assim. Enquanto Jesus estava andando e não parou, eles estavam sufocando o grito deles. A hora que o Senhor Jesus para, eles falam, deu tudo certo, bem-vindo. É assim. Mas é bonito porque o Senhor para e o Senhor escuta o clamor do cego Bartimeu. E aí, ele levanta e aí o Senhor faz uma pergunta que é difícil a gente entender, né? Eu não vou saber explicar não, tá? Versículo 51, o Senhor fala assim, o que queres que eu te faça? O que ele quer que o Senhor faça, gente? Pode falar. O que ele quer que o Senhor Jesus faça? Que ele torne a ver, ele é cego. Ele é cego. O Senhor Jesus não sabe que ele é cego? Sabe. Mas o Senhor tem essa didática de trabalhar e perguntar para nós assim, o que queres que eu te faça? Mas sabe qual que é a questão mais bonita aqui? É que ele fala assim, mestre, que eu torne a ver. E aí o que o Senhor responde para ele? Vai, a tua fé te salvou. Para ele ver é tudo, mas o Senhor fala assim, eu tenho um presente muito maior para você. Eu vou te salvar. Porque ver é importante. Mas ser salvo pelo Senhor Jesus é a melhor coisa, porque tinha gente aqui que via e que foi embora sem a salvação do Senhor Jesus. Mas o Senhor fala assim, vai, a tua fé te salvou. E eu acho bonito que o Senhor faz isso, mas fala que imediatamente tornou a ver. O Senhor fala assim, eu tenho uma cura muito mais completa. E o Senhor olha para aquele homem, o Senhor entra na história. O Senhor olha para quem ninguém olha. O Senhor é o Deus que vê. Agar, quando ela é deixada no deserto para morrer, você não manda ninguém para o deserto do Saara com uma garrafa Tupperware e um pão sovado e fala que ela vai ver. Isso é assassinato. Isso é assassinato. Ela foi deixada para morrer. Mas Deus encontra e ela fala assim, Ele é o Deus que vê. Porque o Senhor nos vê. Ele olha para nós e Ele enxerga o nosso coração. Esse meu professor, Adilson, ele fazia uma pergunta para nós muito forte, essa pergunta me marcou. Ele falava assim, vocês amam as pessoas mesmo? Amam mesmo se vocês soubessem tudo que elas pensam, sentem e desejam? Todos os erros delas? Porque a gente sabe os nossos, não todos, porque tem coisas que nós nem sabemos que nós desejamos, pela uma demanda inconsciente por N fatores. Porque ele falava assim, porque Jesus ama você assim. Jesus sabe tudo que você sente, tudo que você fez, tudo que você pensa, tudo que você já praticou. E Ele te ama. E Ele é chamado, e nós somos chamados para amar, sim. Esse é o nosso desafio. E o Senhor para e o chama. E é muito bonito porque esse homem, ele está onde? Ele está à margem. Agora ele está onde? Ele está no centro. Agora ele está no centro. O Senhor traz ele e fala assim, gente no reino comigo anda com dignidade. Vem. E é muito bonito porque o Senhor olha para nós e nos enxerga e nos ama. E o Senhor continua perguntando para nós a seguinte questão. O que vocês querem que eu faça por vocês? E a gente tem um monte de coisa que a gente quer que o Senhor faça por nós. E que você pode falar com o Senhor. E tem uma dinâmica aqui que eu pulei conscientemente, talvez você deva ter assustado, que diz assim, versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que esse homem tinha? Ele só tinha a capa. A capa é onde ele deixava para receber as esmolas dele. Ele teve um salto e ele foi ter com o Senhor Jesus. E aí ele fala assim, eu quero ver, Senhor.
Quero ver, mestre. E o Senhor faz assim, vai, a tua fé te salvou. Para onde que ele vai? O texto é muito bonito, o versículo 50 diz, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele falou, agora eu vejo. Então eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei onde tem minha renda. Ele tinha fonte de renda? Tinha. Menos agora, porque ele perdeu a capa. Ele perdeu todo o dinheiro. Ele tinha emprego? Não tinha emprego. Não tinha família. Mas agora ele tinha uma família. O Senhor Jesus fala que ninguém tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo não ganha irmãos e irmãs, não se torna rico. Ele falou, agora eu vi o Senhor Jesus, eu vou seguir estrada fora. E a estrada fora é a estrada de cruz. É rumo a Jerusalém. Porque o Senhor Jesus está caminhando rumo a Jerusalém e Jerusalém é cruz. Aqui é muito bonito, capítulo 11. As pessoas recebem Jesus e falam, Hosana, filho das alturas, Hosana, Hosana. Passa um pouco tempo, o que acontece com o Senhor Jesus? Ele é crucificado. E por que o Senhor Jesus foi crucificado? Pelo Império Romano? Sim. Pelos judeus? Sim. Por nós? Sim. Está acontecendo o culto de ceia lá na igreja. E eu estava esperando receber a ceia, minha mãe falou algo muito, muito forte assim durante a ceia. O pastor Terrão leu o texto, né? Em Marcos, da ceia. E Judas mete a mão no prato. Só que nós achamos que só Judas traiu Jesus. Todos nós traímos o Senhor Jesus. Todos nós o abandonamos na cruz. E o Senhor sofre o abandono do pecado que é colocado nele. Ele não pecou, mas se fez pecado, para que a gente não ficasse mais só à beira do caminho. O Senhor anda à beira do caminho para nos resgatar. O ministério do Senhor Jesus é sempre marginal, é sempre à margem, não é no meio de Jerusalém. É com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o cego, Bartimeu, com a mulher com fluxo de sangue, com a mulher cirofenícia, com a filha de Jairo. Ele fala com o escriba, ele fala com o fariseu, ele fala com o coletor de impostos, ele fala com o pescador, ele fala com você e fala comigo. Ele vê e ele nos chama. E a gente precisa fazer igual ele, igual esse cego. De um salto, saltar, seguir ao Senhor Jesus estrada fora. Eu tinha pregado em Marcos, no texto lá do Gadareno, do rapaz que fica possesso de muitos espíritos. E ele pede para seguir Jesus, Jesus não deixa. Jesus fala, vai e fala para sua família. Porque o Senhor tinha um plano ali. Mas aqui, tudo que ele tinha que fazer é seguir o Senhor Jesus. E hoje, tudo que nós temos que fazer é seguir o Senhor Jesus. Abandonar a nossa capa, as nossas esmolas. E eu não estou falando para você sair do seu emprego, não é isso. Se você tiver que sair, é o Senhor que vai te mostrar. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que nós precisamos de um salto seguir o Senhor Jesus estrada fora. Porque fora disso é uma vida à margem. E é uma vida de dor, de grito sufocado. Eu acho muito bonito que o Senhor ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso grito. E eu aprendi outra coisa, hoje estou citando bastante meus professores. Um professor meu falou uma coisa que eu achei muito bonita. Só o Senhor Jesus pode falar para a gente não chorar. Sabe por quê? Porque ele seca as nossas lágrimas. Quando ele encontra com aquela mãe que perdeu o filho, ele fala para ela assim, não chores. Mas por quê? Porque ele ressuscita o filho. Então, o lugar do reino de Deus é um lugar onde a gente pode clamar, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. Nós precisamos desesperadamente da compaixão do Senhor, da graça do Senhor, desesperadamente. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não precisa da compaixão, nós precisamos. Eu preciso desesperadamente da compaixão do Senhor. Mas o que me conforta, mesmo quando o diabo diz tudo que eu sou, todos os meus erros, quando eu olho para a minha vida, é que eu posso clamar e falar assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe o que o Senhor vê em você e vê em mim? Ele vê um filho amado em que ele tem muito prazer. E nada vai mudar isso. Ninguém pode mudar isso. Nem a gente mesmo. E é um amor assustador, porque o nosso amor ele é condicional. Ele é condicional. O do Senhor não. Ele ama porque quer amar.
Ele ama e mama até a morte de cruz. E ele se derrama e entrega a sua vida por morte de cruz. Mas ele morreu, mas nós cantamos, a tumba está vazia. Porque esse nome é poderoso e ele venceu a morte. Então o Senhor Jesus cura e ele salva, porque ele tem poder para salvar. Então o que o Senhor Jesus está demonstrando através da vida do cego Bartimeu e para nós é que cegueira não é nada, que para nós é impossível. Nós não fazemos ninguém ver. Nós não conseguimos trazer ninguém de volta à vida. Mais que isso, nós conseguimos mudar a vida de ninguém, mas o Senhor pode, Ele faz isso conosco. Então que a gente faça como o cego Bartimeu, que a gente vai estradar fora dizendo para as pessoas. E que a gente peça assim, Senhor, não deixe eu mandar as pessoas ficarem em silêncio quando elas estão clamando, mas que eu apresente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e fale para eles assim, eu conheci o filho de Davi, o Jesus o Nazareno, e ele olha para nós e ele te chama, e ele te cura, te transforma e te salva. Essa é a mensagem que eu falo para o seu coração e para o meu, que eu acho que é urgente para o nosso coração. Se nós pregarmos essa mensagem, vivemos isso aqui, eu tenho uma notícia complicada para vocês. Aqui não vai caber. Não vai caber. Porque gente que precisa ouvir essa mensagem tem muito. Tem muito na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua. As pessoas precisam ouvir que alguém tem compaixão por elas. E nós temos que demonstrar esse amor. E nós temos que fazer isso. Eu quero orar com vocês. Mais uma vez, quero agradecer mais uma vez a gentileza de vocês, a oportunidade de poder falar um pouco do Evangelho com vocês. Peço que vocês orem por mim, que eu estarei orando por vocês. Eu tento ficar olhando para gravar o rosto e para a gente ir orando uns pelos outros, né? Porque o reino de Deus é isso. Todo dia a gente conhece um irmão e irmã novo na fé, que é tudo da mesma família, porque o nosso sangue é em Cristo, né? Então nós somos irmãos e irmãs, adotados em Cristo. Curioso isso, né? Nós somos irmãos e irmãs de Jesus. Isso é assustador para mim. Há uma graça assustadora. Então eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós. E que o Senhor fale ao nosso coração e nos abençoe. Vamos orar? Senhor, tem compaixão de nós, Pai. Nós precisamos desesperadamente do amor e da graça do Senhor. Nós precisamos que o Senhor olhe para nós e que o Senhor nos chame de novo, de volta, e alcance o nosso coração, ó Pai, que está quebrado, que às vezes está desanimado, que às vezes está profundamente imerso no pecado, ó Pai, na dor, na descrença, na desilusão, com, ó Pai, instituições, com pessoas, com consigo mesmo. Mas nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é digno de toda honra, toda glória, e o Senhor olha para nós com compaixão. Tanto é que o Senhor se encarnou e morreu por nós, mas ressuscitou. O Senhor toca onde ninguém toca, o Senhor vê o que ninguém vê, o Senhor se relaciona conosco, ó Pai, e apesar de nós, o Senhor nos ama, nos transforma. Fala conosco, ó Pai, muda a nossa vida, tem misericórdia de nós. Nós precisamos desesperadamente do amor e do afago do Senhor, ó Pai. E o Senhor pergunta para nós, o que queres que eu te faça? Muitas vezes, Pai, nós não sabemos nem responder o que nós queremos que o Senhor faça por nós. Quando nós não soubermos, que o Senhor faça mesmo assim, mas nos ajude a responder. Eu preciso que o Senhor mude isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco, ó Pai, nos abençoe e nos ajude a ser como Bartimeu, que levantou e seguiu o Senhor. E continuou seguindo ao Senhor, e hoje está com o Senhor. E nós, ó Pai, clamamos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, muda a nossa história, muda a nossa vida, muda as nossas realidades. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado mais uma vez, Vinícius, todo mundo, né? Deus abençoe vocês, contem comigo. E é um prazer estar aqui e cultuar com vocês.